Olá, estudante e profissional de estética. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela Catanzaro, sou biomédica esteta, mentora de profissionais de estética, doutora em ciências pela USP, professora universitária dos cursos de farmácia, estética e cosmética e atualmente atendo no meu consultório em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a essa série de lives de aquecimento Masterclass da Estética, do protocolo ao lucro. Um evento 100% online e gratuito, que vai acontecer nos dias 30 de abril, 1º de maio e 2 de maio. Neste evento, você vai descobrir como atrair clientes, fidelizá-los e aumentar o seu faturamento na estética, mesmo que esteja iniciando. E se você ainda não se inscreveu, clique no link que está na bio aqui do meu Instagram. Em seguida, entre no grupo do WhatsApp exclusivo, onde você receberá em primeira mão todas as informações do evento. E tem mais, o conteúdo que você vai assistir agora é absolutamente imperdível. Eu separei alguns conteúdos criados anteriormente. Eles estão repletos de insights valiosos, que merece a sua total atenção novamente. Não é apenas uma revisão. É uma oportunidade para você aprofundar os seus conhecimentos e transformar informações em prática. Eu garanto que valerá a pena revê-los, porque cada detalhe foi pensado para maximizar o seu potencial na estética. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal do DC Estética Pro. É um prazer falar com vocês mais uma vez ao vivo e falar de um tema tão importante que eu abordo continuamente na minha rotina clínica, que eu abordo muito nos tratamentos também, né? Falo muito de causas e tratamentos do inchaço corporal. Eu explico muito para os alunos sobre a importância de você identificar de forma correta, a importância de você trabalhar com o tratamento, né? De uma forma ampla e ao mesmo tempo a gente conseguir identificar as causas para conseguir chegar no tratamento adequado. Sempre falo para vocês, não só na live, mas também para os alunos e tudo mais. Eu explico o seguinte, quando a gente tem um cliente, a gente tem que olhar ele como um todo. E o inchaço corporal, muitas vezes, ele tem causas que a gente nem imagina, né? Então, as causas, elas são diversas e por isso o tratamento também é. Então, o que eu gostaria de deixar, assim, muito claro aqui, é que a gente vai abordar diversas formas, diversas maneiras de pensar aí no tratamento de pessoas que têm o edema, né, ou inchaço corporal. Vamos falar de diversas coisas aqui na live, tá? Essa live eu montei assim de uma maneira bem completa. Depois ela vai ficar lá no YouTube com a apresentação de slide, com foto de resultado de clientes. Então vai ser legal. Depois você vê de novo essa live com a apresentação de slides. Mas se você que tá aqui na live quiser fazer perguntas, interagir por aqui, fique à vontade. Eu gosto muito quando tem as perguntas, porque a gente torna todo o conceito, toda a live muito mais interessante, né? Então, quem tiver pergunta, quem quiser participar, fique à vontade. Causas e tratamentos do inchaço corporal. Então, esse é o tema da live de hoje. Vou falar um pouquinho para quem de repente não me conhece. Eu sou a doutora Daniela Catanzaro, sou biomédica esteta. Eu tenho doutorado em ciências pela USP e atualmente eu atendo em São Paulo, no meu consultório. Além disso, eu tenho também uma função aí como professora numa universidade. Professora dos cursos de farmácia, curso de estética e cosmética, psicopedagogia. Então, tem diversas disciplinas que eu contribuo dentro da universidade. Então, depois de ter me apresentado, eu vou falar sobre os objetivos da live de hoje, tá, pessoal? Lembrando que sempre o meu maior objetivo é trocar informações com vocês. Então, se vocês tiverem aí dúvida, quiser participar, quiser digitar qualquer coisa no chat, fiquem à vontade. Bom, o primeiro objetivo da live de hoje é fornecer informações precisas para vocês sobre o que é um edema corporal e como é que a gente trata. Porque às vezes a gente só ouve falar, tá inchado, tá retendo líquido, mas o que é isso, né? O que é o edema de fato? Pensando aí de forma clínica. Isso é um ponto fundamental que a gente precisa entender para conseguir passar para o cliente com segurança, com conhecimento, o que ele tem de fato. E até para nós sabermos, enquanto profissionais de estética, até onde a gente pode atuar. Será que não é o caso de um médico?
E aí a gente consegue, às vezes na própria ficha de avaliação, identificar qual é a condição daquela pessoa, se você consegue ajudar ela, em até que ponto, ou então que momento que você precisa fazer a recomendação para que ele procure também um outro profissional. Não só médico, vocês vão ver aqui que tem outras estratégias que a gente pode adotar, então alimentar e tudo mais, que a gente pode ter aí a ação multiprofissional, então de outros profissionais conosco, isso eu falo também em praticamente todas as lives, tá? O primeiro objetivo, então, é educar e informar sobre esses conceitos do inchaço corporal. O segundo, instruir profissionais de estética, né? O meu maior objetivo nessa live é instruir o profissional de estética que tá buscando trabalhar com os seus clientes que chegam. Quem nunca, fala pra mim se alguém aqui nunca ouviu o cliente falando, acho que hoje eu estou inchada. A cliente, né? Ou até o cliente mesmo, o homem, falando, acho que hoje eu estou inchado. Porque acontece quase que todos os dias. Por que isso acontece? Vamos falar na live também. Vamos desmistificar certos mitos, tá? Então, vocês vão ver que existe, infelizmente, uma nuvem que paira sobre a estética. E muitas delas, né? Muitas vezes as pessoas ficam com medo, com dúvida, porque elas acabam acreditando no que ouvem falar, mas não buscam a informação de fato. Então hoje eu vou falar também algumas coisas que não são verdade sobre o inchaço corporal, tá? Também vamos falar sobre abordagens multidisciplinares, em que a gente pode trabalhar com o cliente que chega aí com retenção de líquido e entender em que caso a gente vai procurar cada profissional. Vamos demonstrar eficácias de tratamento, então eu vou citar exemplos de tratamentos estéticos que podem contribuir de uma forma, de fato, não só imediata. Um dos primeiros mitos é que o edema, ele é algo assim, fiz um tratamento estético, fiz uma drenagem, o resultado é só na hora e pronto. Muito pelo contrário, tá, gente? Quando o cliente ele tem um problema crônico com edema corporal e ele se submete ao tratamento de maneira contínua com um profissional em que ele vê que o profissional entrega resultado de verdade, o bem-estar que ele consegue é muito grande. Então ele retorna e a progressão do inchaço, né, ela diminui. Além disso, além de diminuir a progressão, a gente controla, vai diminuindo mesmo esse edema, essa sensação de peso. Então os clientes que têm edema e buscam um tratamento com um profissional que consegue entregar resultado, dificilmente ele para de fazer, tá bom? Ele entende que não é só estética, além de ter todo o efeito estético, tem o bem-estar, porque ninguém merece, imagine, a sensação, a não ser que também pode ser que tenha gente aqui que tenha, né, essa sensação de retenção de líquido também. Se tem alguém que se sente inchado no dia a dia, conta aqui pra mim. Tudo isso, pessoal, vai fazer com que a gente consiga aí combinar, então, tratamentos, estratégias para trabalhar no combate ao edema. Vou estimular também, né, como eu tô fazendo aqui desde o comecinho da live, estimular o diálogo, se tiver alguém com dúvida, tiver aí dúvida, não só os clientes, não só os profissionais de estética, mas também quem não é da área da estética e se sente, de repente, inchado no dia a dia, tem alguma dúvida, pode mandar aqui, vai ser um prazer responder. Um dos outros, né, outro intuito da live é fomentar a continuidade do aprendizado. É o que eu falei, existem mitos na estética, principalmente sobre edema, sobre inchaço, e eu queria realmente conseguir diminuir essas dúvidas que surgem, ou então esses conceitos errados que a gente tem muitas vezes, e incentivar que todo mundo que está aqui participando da live tenha, assim, um aprendizado contínuo, consiga de fato entender e depois, né, principalmente se for o profissional da estética, consiga buscar aí ainda mais conhecimento sobre esse tema, se for algo que realmente chama atenção para trabalhar dentro da clínica. E falando, né, não é só cliente de facial, tá? Perdão, não é só cliente de corporal, tem muito cliente de facial que chega falando que tá se sentindo mal, que tá se sentindo pesado, inchado naquele dia. Então, até o rosto, né, incha também, fica aquela sensação de que tá mais inchadinho. Então, é também legal por isso. Então, vamos falar agora, então, de uma visão bem geral, tudo que vai ser abordado na live de hoje. Então, primeiro, vamos falar sobre o que é o inchaço corporal, causas do inchaço corporal, como identificar o inchaço corporal, tratamentos naturais,
tratamentos estéticos, né, opções aí dentro da cabine, importância da personalização, porque não é porque é edema que todo mundo tá com a mesma condição, tá? Vou falar sobre isso para vocês. Estudos de caso, principalmente para quem estiver vendo depois na live, no YouTube, vai ter apresentação de slides, então eu vou colocar aqui resultados de 2 pessoas que eu coloquei só 2, mas existem muitos resultados aí que eu já obtive, meus alunos já chegaram trabalhando com a redução do edema, tá? Em cabine estética. E vamos falar, por fim, dos 5 mitos principais do edema corporal. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui na live. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Espero que a live realmente contribua com o conhecimento de vocês. E se tiverem dúvidas, só mandar aqui, tá bom? Bom, vamos começar pela definição do inchaço corporal. Eu imagino, né, que muita gente entenda que o inchaço corporal nada mais é do que aquela sensação, né, de um acúmulo anormal de líquido no organismo. Ok, isso até é fato, né, e é perceptível, a pessoa sente, ela percebe que isso está acontecendo com ela. Mas isso acontece, pessoal, quando eu já falei sobre drenagem linfática aqui, já expliquei sobre o sistema linfático, e pensando, se você ainda não viu esse vídeo, né, não viu essa live sobre o sistema linfático, para quem vai assistir pelo YouTube, eu vou deixar o card aqui no vídeo para que vocês consigam ver depois esse tema. Mas de uma forma geral, quando a gente tem um inchaço corporal, eu vou explicar de uma maneira bem ampla. Nós temos os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. Os vasos sanguíneos ficam lá mandando nutriente, oxigênio através do sangue para o nosso corpo todo. E o vaso linfático, o sistema linfático, ele fica ajudando o sistema sanguíneo a remover toxinas, a remover tudo que está ali em excesso que o meu corpo não precisa mais. Mas o que acontece? Todas as vezes que acontece algum dos fatores que a gente vai falar sobre as causas, né, do edema, todas as vezes que acontece alguma coisa que interfere no sistema linfático, na ação do sistema linfático no organismo, basicamente o que vai acontecer é que o líquido intersticial, então o líquido que fica ali entre as células ou que deveria estar no sistema linfático, ele extravasa, tá? Então eu fico com uma quantidade de líquido da linfa que deveria estar dentro do sistema linfático sendo carregado para fora do organismo, eu fico com um excesso desse líquido ali entre as células. E se ele está entre as células, eu basicamente não consigo remover as toxinas. E esse extravasamento do líquido, esse extravasamento de linfa faz com que então os órgãos, né, de uma forma geral, comecem a reter esse líquido entre as células. Tendo a retenção do líquido entre as células, o que vai acontecer é que os espaços intersticiais vão ficar ali cheio de líquido ou de água com toxinas acumuladas. Isso, consequentemente, gera inflamação. Se for membro inferior, como no caso de glúteo, perna, vai favorecer o acúmulo de celulite, até por questão hormonal. Então, essa condição, né, de inchaço corporal, ela vai acontecer principalmente sendo essa característica de um extravasamento de líquido que estaria dentro do sistema linfático. Ele vai ficar, em sua grande parte, né, um acúmulo muito grande entre as células, e ele não vai acontecer só nos membros inferiores. Muitas vezes acontece nos pés, nos tornozelos, de uma forma geral nos membros inferiores com mais facilidade, justamente por conta da gravidade, tá? É muito mais difícil o sistema linfático conseguir trazer de baixo para cima toda a linfa acumulada, mas as mãos também incham, abdômen também incha, braço, rosto, pescoço, tá? A pessoa pode ficar por completo com a sensação de inchaço no organismo. Por isso, é muito importante entender que existem várias causas, porque cada motivo vai ter o seu tratamento, tá? Mas de uma forma geral, isso é, né, a principal causa, a definição, na verdade, de inchaço, tá? É entender que tem aí um extravasamento de linfa para o espaço intersticial que fica ali acumulando, e isso vai fazer com que fique entre células, depois entre tecidos, entre órgãos, e a pessoa fica por completo se sentindo inchada. Pensando aí sobre o que é o inchaço, a gente também tem que entender
sobre os sintomas típicos, né? O que que uma pessoa que tá inchada, o que que ela sente? Bom, no dia a dia, geralmente, então, dentro da clínica, a pessoa vai falar assim, olha, eu tô sentindo meu corpo pesado, eu tô sentindo que minha perna tá inchada. Quando a cliente tira a calça para começar uma sessão de drenagem, por exemplo, a gente vê que o corpo dela tá todo marcado com a roupa que ela tava. Então, fica bem certinha a marca do sutiã, fica como se fosse um garrote da meia, do sapato, da calça, da calcinha. Por quê? A gente tem ali como se fosse esse tecido, a roupa que a pessoa tá vestindo, fica como se fosse garroteando, apertando a pele. E aí, por conta disso, quando a pessoa tira a roupa, como ela tá num inchaço constante, quando a pessoa tira a roupa, a gente vê que marcou a pele dela, aquela roupa que ela tava apertada, mas apertada devido ao inchaço, tá? Que normalmente não ficaria apertada nela. Então, são esses os sintomas típicos, além então dessa sensação de peso maior, da aparência, né, que fica visível também, a pessoa ela consegue olhar no espelho e perceber que ela tá com as medidas maiores, então não só olhando no espelho, mas também na roupa. E o profissional de estética, o que acontece muito comigo, que eu vejo, é que a cliente ela chega e fala assim, olha, hoje eu tô me sentindo inchada. Aí toda vez que ela chega, na maioria das vezes, principalmente quando ela fala isso, né, entre sessões aí de tratamentos, eu pego a balança e peço pra ela subir. Eu nem tiro medida, porque vamos supor que seja uma cliente que tá sempre aí com 74 quilos. A gente tá fazendo tratamento com enzima, drenodetox, ela vem reduzindo. De repente, num final de semana aí que ela foi viajar, se alimentou um pouco diferente, a gente percebe que o peso dela foi de 74 para 75, 75,5, até 76. Isso, pessoal, tem muito a ver, né? Muitas vezes, muita relação com edema, tá? Com inchaço. Não é gordura que a pessoa ganhou no final de semana. É inchaço. E a gente vai ver por que isso acontece, tá? E aí, também pensando nisso, tem a questão do que causa, né? O inchaço corporal. Porque o inchaço, ele é diferente de peso, tá? De ganho de peso. E eu vou te explicar por quê. Então, vamos só recapitular. Pensando no que a pessoa sente, né? Por definição do inchaço corporal e também o que ela sente, é essa sensação de peso, tensão e essa aparência visivelmente aumentada. O tratamento a gente vai pensar aí de acordo com a necessidade de cada pessoa e algumas opções de tratamento também vão ser discutidas aqui na live hoje. Vamos pensar, então, eu tava falando pra vocês que a pessoa que ela se sente inchada, ela vai chegar relatando que ela, hoje eu cheguei aqui pra ser atendida, mas olha, eu tô com uma sensação de que eu ganhei peso e tudo mais, ela sobe na balança, de fato tá maior o peso, mas, gente, diferente de inchaço, o ganho de peso, ele tem características muito claras, tá? Então, a gente vai falar sobre quais são as causas e características de inchaço e quais são as causas e características de ganho de peso, para que vocês entendam que uma coisa não é a mesma que a outra, tá? Quando a pessoa, ela tá retendo líquido, então o inchaço é aquilo que eu tava explicando para vocês, que é o acúmulo anormal de líquido no corpo, né? Nos tecidos ali do corpo. Então, por algum motivo, essa pessoa tá retendo líquido e retendo toxina e ficando até com o corpo mais inflamado. E muitas vezes, então, pensando aí sobre o inchaço, isso vai acontecer por problemas circulatórios da pessoa. Então, você pode observar que geralmente é uma pessoa que, geneticamente, pela família dela, ela tem algum efeito, tem algum evento de problema circulatório. Inflamações, né? Então, às vezes a pessoa tá gripada, tá resfriada, tá com o organismo inflamado. E aí, isso pode gerar inchaço, é natural. Lesões, doenças cardíacas, problemas renais, geralmente são motivos pelos quais a pessoa chega aí com inchaço. Ou então aquilo que eu tava falando, passou o final de semana, ela tava indo bem na dieta, fazendo certinho, por algum motivo ela se alimentou de uma forma diferente e ela tá se sentindo com maior peso. Na maioria das vezes não é só gordura, muito pelo contrário, ela ganhou muito mais líquido retido do que gordura propriamente dita e peso nessa viagem, tá? Como exemplo. Então, essas são aí as causas e características principais.
a pessoa ela vai se sentir aí com a pele também, quando a pessoa tá inchada, ela sente a pele mais sensível, tá? Então, como característica, a pessoa vai sentir, ela vai perceber que ela tá inchada, ela vai ficar com a pele mais dolorida, mais sensível ao toque. E é legal a gente falar isso. Sabe por que que a pessoa fica, com a pessoa que tá inchada, ela sente mais dor no corpo? Ela fica, quando a gente aperta, fica mais dolorido. Por quê? Porque a gente tem um impacto no sistema nervoso. Eu vou comprimindo o sistema nervoso devido ao acúmulo de líquido. Isso faz com que também fique mais dolorida a região, tá? Então é bem interessante você observar isso, se tá dolorido, se tá doendo quando você coloca a mão. E muitas vezes, né, a pele fica ali com uma textura um pouco mais macia, ok? E aí, obviamente, vai mudar de pessoa para pessoa, mas o edema corporal, ele vai variando de leve até chegar em grave, tá bom? E, geralmente, o edema corporal, ele é reversível de uma forma mais rápida do que o ganho de peso. Ou, pelo menos, a gente reduz o inchaço um pouco mais rápido do que quando é de fato gordura, tá? Que tá fazendo a pessoa como ganhar peso ali. Então, pensando em ganho de peso, as causas, né, basicamente, do ganho de peso é a quantidade de massa corporal, então a pessoa realmente ganha massa corporal, pode ser gordura, mas também pode ser massa muscular. Tem muito profissional da área da estética e também profissional de educação física, nutricionista, que fala: não olhe a sua evolução de dieta e treino pela balança, porque se você ficar olhando só a balança, você vai achar que você está engordando, mas na verdade não, porque o ganho de peso na balança também pode ser relacionado a músculo. O músculo, como muita gente sabe, pesa muito mais do que a gordura. Então, às vezes a pessoa tá fazendo atividade física, olhando na balança e vendo que tá ganhando peso, mas não é gordura, é músculo, tá bom? Então, o ganho de peso, ele pode acontecer por diversos fatores, tanto de ganho de gordura, como ganho de massa magra, por exemplo. Então, aí a gente já tem a principal diferença com o edema. O edema, a pessoa ela vai ganhar peso, né? Ela vai olhar na balança e ver um peso diferente, porque ela tá retendo líquido. Quando a pessoa ganha peso de fato, pode ser por acúmulo de gordura, então houve um processo de ganho de peso com acúmulo de gordura, ou então ela tá treinando e tá ganhando massa muscular, tá? Diferente do edema, que às vezes acontece em regiões mais pontuais, o acúmulo de gordura, ele tende a ser muito geral. Então, geralmente, a gente observa aí, claro, a gente tem a gente observa, né, que existe sempre aquele lugar que tem um acúmulo maior, em que a pessoa geralmente ela acumula mais em um determinado lugar, mas quando a gente ganha peso de gordura mesmo, vocês podem observar que não é só no abdômen que acumula, ou só na perna. Muitas vezes a gente percebe que a aliança fica mais apertada, o rosto fica mais inchado, né? Ganha também uma aparência maior. Então, ganhar peso pensando em gordura também está muito relacionado aí com quilo na balança, mas não vai acontecer de forma tão pontual. Às vezes a pessoa que tá retendo líquido, que tá inchada, ela tá com o tornozelo mais inchado, com o pé mais inchado, mas o rosto tá tudo normal. Agora, quem ganha peso, de fato, de gordura, aí no caso, às vezes a gente consegue ver nitidamente que esse ganho de peso não é só local, tá? E a diferença aí, né, pensando aí como característica e variação, o ganho de peso, quando é pensando em gordura ou até mesmo muscular, ele é progressivo, ele não vai acontecer tão rápido aí de uma hora para outra como acontece no edema, tá? Então, pensando aí de uma forma geral, o inchaço corporal toda essa característica de acúmulo de líquido entre as células, então nos tecidos, nos órgãos e nos membros, no corpo como um todo. E o ganho de peso, ele já é aí dependente do que a gente tá ganhando, se é massa magra ou gordura, tá? A gente tem essa principal divisão e os dois casos precisam ser bem diagnosticados para o melhor tratamento. Então, se é gordura ou se é edema, eu tenho que saber identificar para conseguir tratar da forma correta. Não adianta ficar ali fazendo enzima, fazendo ultrassom naquela pessoa que tem gordura na coxa, mas ela tá cheia de líquido retido. Vai adiantar? Eu tô tratando de forma errada.
Se eu tiver que pensar numa estratégia para a pessoa, eu tenho que fazer uma avaliação dela, perguntar, né, se ela tem histórico de problema circulatório, se ela percebe que ela retém líquido, fazer ali uma investigação mais minuciosa, que eu vou explicar um pouco melhor para você conseguir identificar se ela ganha peso rápido e perde rápido. Se for isso, muitas vezes não é gordura, é inchaço, tá? Se dói quando aperta, que é aquilo que eu tava explicando do sistema nervoso, tá? Tudo isso é importante para você conseguir identificar se é edema ou não. Pra quê? Pra você tratar da forma correta, senão você vai ficar ali trabalhando gordura e a pessoa tá cheia de edema. Vai adiantar? Não tanto, poderia ser melhor o resultado, tá bom? Então, quando eu tenho esse diagnóstico correto, eu vou ter um tratamento eficaz, prevenção de complicação, então eu vou conseguir não só trabalhar dentro da clínica, mas instruir o meu cliente a prevenir o aumento, a progressão dessa condição dela. Reduz o desconforto. Poxa, se é um edema, a pessoa sente dor, sente sensação de peso, e eu não tô tratando como gordura, mas eu tô realmente tratando como edema, a sensação de bem-estar que eu vou trazer para ela é muito grande, tá? Personalização do tratamento, então cada pessoa tem, como eu falei, níveis de edema, tá? Algumas pessoas acumulam muito líquido muito fácil e outras pessoas acumulam de forma menor, né? Não tão intensa. Então, você vai personalizar o tratamento de acordo com a necessidade dessa pessoa. Vou explicar para ela que não é legal, né? É importante evitar a automedicação, porque medicamento também ajuda na retenção de líquido. E sempre vamos fazer o aconselhamento e a orientação adequados. Então, dependendo da pessoa, até buscar um outro profissional aí, pensando, por exemplo, em profissional nutricionista, personal trainer, para ajudar ela a trabalhar melhor a condição do corpo, tá? Por que acontece o inchaço corporal? Quais são as principais causas? Pensando de maneira bem ampla, pessoal, alguns motivos acontecem. O primeiro deles, que eu estava explicando para vocês, pode ser genético, tá? Então, geralmente, existe a condição da pessoa ter na família esse histórico de problema circulatório. Mas a gente sabe que hoje em dia tem se falado muito sobre epigenética. Alguém aqui da live já sabe o que é epigenética? Se souber, me conta, por favor. Quem tem ideia do que é epigenética? A epigenética interfere muito em edema, tá, gente? Eu vou explicar para vocês o que é, para vocês conseguirem identificar aí e conseguir enxergar algumas situações dos clientes de vocês do dia a dia. Então, vamos pensar. Eu tenho, então, uma condição genética e que a minha família tem sempre a propensão de problemas circulatórios. Ok, isso é genético. Mas eu contribuo na minha dieta, no meu exercício, ou não, para que eu tenha fatores que vão fazer com que o fator genético seja ali evidenciado no meu corpo ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe o fator genético, ok. Mas, dependendo do hábito de vida dessa pessoa, o fator genético vai aparecer ou não, tá? Então, não é porque eu tenho uma condição, uma predisposição a problemas circulatórios que isso vai realmente aparecer e pronto, acabou. Hoje, a epigenética diz que o estilo de vida da pessoa vai interferir para que a condição genética consiga aí ter um efeito na vida da pessoa ou não, tá? Então, a primeira coisa, alimentação inadequada. Se a pessoa já tem uma tendência a ter edema e tudo mais, e ela se alimenta, né? Isso aí, todo mundo, né, gente? Não só condição genética, mas todo mundo. Se a pessoa, ela tem uma alimentação com excesso de sódio, por exemplo, então, o sódio, gente, é um mineral que quando ele tá em excesso no nosso corpo, ele retém água, então ele vai contribuir para o inchaço. Então, o excesso de sódio pode ser aí uma causa de alimentação inadequada que favorece o inchaço, o edema corporal. Falta de nutrientes essenciais. Então, se a pessoa tem aí pouco consumo de vitaminas, pouco consumo de minerais, o que vai acontecer? Eu posso ter um sistema linfático e circulatório funcionando de forma mais lenta. Boa noite, Adriel, tudo bem com você? Obrigada pela sua presença. Então, a falta de nutrientes, vitaminas, minerais, é muito importante, pode sim provocar problemas circulatórios por afetar diretamente o sistema sanguíneo linfático,
tá? Desequilíbrio de proteínas. Então, pensando aí na alimentação ainda, se eu tenho pouca proteína, eu tenho pouca construção muscular também, consequentemente. Além disso, a diminuição de proteína na dieta favorece a pressão osmótica no sangue. Ele diminui, na verdade, a pressão osmótica no sangue. O que significa isso? A pressão osmótica no sangue, ela vai favorecer com que o esvaziamento de líquido, né, o esvaziamento desse excesso de líquido que tá ali no corpo aconteça. Então, se eu tenho pouca proteína, o esvaziamento do excesso de líquido ele vai ser mais lento. Se a pessoa se alimenta bem, consome proteína na dieta dela, a pressão osmótica ela é favorecida, e aí a pressão sanguínea vai ser aumentada. Consequentemente, aumentando a pressão sanguínea, eu tenho o sistema linfático funcionando melhor. O que é legal a gente entender? Por que que isso é importante? Uma pessoa, quando a gente olha para o sistema humano, né, para o corpo humano, a gente tem o coração bombeando o sangue do sistema circulatório. Mas o que bombeia o sistema linfático? Nós não temos uma bomba para o sistema linfático. O que ajuda o sistema linfático a ser bombeado é a musculatura. Então, a contração muscular contribui para o bom funcionamento do sistema linfático. O que significa isso? Se eu tenho, por acaso, pouco músculo no corpo, eu, consequentemente, vou ter uma ação, né, de retenção de líquido mais favorável naquele organismo. Ou seja, quanto mais atividade física a pessoa faz, ganha massa magra e tudo mais ela reduz o edema corporal por essa função também da musculatura, tá? Então, pensando ainda em alimentação, né, o desequilíbrio de proteínas é um fator relevante. A obesidade, né, então uma dieta desequilibrada vai levar ao ganho de peso e, consequentemente, vai contribuir para desenvolver o edema corporal, né, excesso de gordura pressiona também os vasos linfáticos e prejudica a circulação linfática, contribuindo para o inchaço. E, né, tem a questão de má circulação, o consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras saturadas, alimentos ricos em gordura trans, leva à formação de placa de gordura no sistema sanguíneo, lá nas artérias. Isso vai prejudicar a circulação sanguínea. E aí, consequentemente, eu vou ter um efeito no sistema circulatório e linfático também, tá? A retenção de líquido por si só também é uma causa do inchaço corporal. E o que é a retenção de líquido, né? É uma das causas mais comuns do inchaço corporal, então a alimentação desequilibrada é um fator. Retenção de líquido. A retenção de líquido e edema são ali quase que a mesma coisa, né? Se não a mesma coisa. Nesse caso, pessoal, quando a pessoa tem essa predisposição genética que eu estava explicando para vocês, a retenção de líquido, consequentemente, o edema corporal ele vai acontecer de forma mais efetiva, tá? Porque ela já tem essa predisposição. Desequilíbrio de sódio. Por que se fala tanto em evitar tanto sal na alimentação, né? Porque o sódio, ele favorece esse acúmulo de água também. Lembra que eu estava falando dos minerais? Então, eu citei o sódio como um exemplo de mineral que, quando ele está ali em excesso, ele diminui a ação de todo o sistema circulatório, ele dificulta, tá? Ele ajuda, na verdade, a manter mais água dentro do organismo se tem muito sódio no corpo. Então, é um mineral que tem que ser consumido com cautela. Pessoas com problemas renais também tendem a ter o inchaço corporal, né? Mas aí é uma condição médica, uma condição realmente clínica, que o cliente que tem problema renal, você pode fazer drenagem, desde que o médico autorize. Senão, não é recomendado que você faça procedimento ali estético sem autorização em pessoas com problemas renais crônicos, por exemplo, tá? Retenção de líquido, problema circulatório, problema renal, variações hormonais e alterações hormonais, né? Então, a gente sabe que as pessoas principalmente o caso da mulher, então, ciclo menstrual, menopausa, gravidez, são fatores em que os hormônios estão totalmente diferentes do que a mulher está acostumada no dia a dia dela, que vai, então, interferir
para que tenha esse acúmulo de líquido. Olha só que interessante. Quando a gente está aí nessa condição hormonal, nós temos um acúmulo do estrogênio. E o estrogênio o estrogênio é um hormônio feminino que vai favorecer a retenção de líquido, tá bom? A ingestão insuficiente de água também é um fator que, quanto menos água a pessoa toma, mais ela retém líquido. E esse é um dos mitos, né, que eu vou citar mais lá pro final. O que acontece? Tem muita gente, olha, não foi uma vez só que eu ouvi isso, inclusive de estudantes de estética, dizendo, professora, eu não tomo água porque eu retenho muito líquido. Mas, gente, é exatamente por isso, se você retém muito, você tem que tomar água. Quanto menos você toma, mais o seu corpo entende que ele precisa guardar, porque ele não vai ter daqui a pouco. Então, como a água é essencial para o funcionamento do organismo, o que ele vai fazer? Ele vai guardar aquela água. Então, reter líquido, a ingestão insuficiente de água vai contribuir para essa retenção de líquido, tá? Então, não beber água pode levar o corpo a ter essa retenção como um sistema de proteção, um mecanismo de proteção mesmo. E aí tem, além da condição renal, né, outras doenças crônicas, como doença hepática, hipertensão, diabetes. Nesses casos, quando essa é a causa da retenção de líquido, aí a gente tem que ter sempre o acompanhamento de um médico e a autorização do médico para fazer procedimentos estéticos, se for algo descompensado, tá? O sedentarismo também é uma causa importante aí do inchaço corporal, porque o sedentarismo, ele evita, né, ele reduz o fluxo linfático. Então, se a pessoa fica muito tempo parada, lembra que eu acabei de citar que o sistema muscular, ele contribui para bombear o sistema linfático, para eliminar líquido, eliminar toxinas. Se a pessoa fica muito tempo sentada ou muito tempo em pé, sempre na mesma posição, eu tenho um comprometimento do fluxo sanguíneo, do fluxo linfático. Então, isso vai fazer com que, basicamente, o meu sistema linfático, ele tenha ali uma estagnação e o líquido vai ficar retido, contribuindo para o inchaço. Redução da circulação sanguínea, então, a inatividade, né, o sedentarismo vai ter esse efeito na circulação sanguínea também, principalmente pernas, pés, e por isso a pessoa fica com aquela sensação de que os membros inferiores estão mais inchados. A falta de exercício muscular, então não só uma caminhada, né, para ativar a circulação linfática, mas por tudo o que eu já citei sobre exercício muscular, é importante que a pessoa que tem facilidade de reter líquido, que tá ali retendo líquido, ganhar massa muscular é muito importante, porque ele vai ajudar no bombeamento do sistema linfático, por assim dizer, né, mas vai contribuir ali para o bom funcionamento do sistema linfático. Sem contar que o sedentarismo contribui para o ganho de peso, que a gente sabe que vai dificultar o sistema circulatório. E a inatividade muscular das pernas. Então, fazer atividade física de uma forma bem geral, né? Não só uma caminhada e tudo mais, mas ganhar massa magra, principalmente nos membros inferiores, vai contribuir para a redução de edema, tá bom? O sedentarismo também favorece aí a redução da frequência cardíaca. Então, por isso também é importante pensar em formas de manter uma rotina aí de exercício físico, tá? Outras causas, né, podem ser problemas de saúde. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde, como insuficiência cardíaca, doença renal, doenças do próprio sistema linfático, né? Linfedema, o linfedema é diferente do lipedema, que hoje em dia a gente fala muito de lipedema, né? Até pouco tempo atrás, lipedema era uma palavra desconhecida, só linfedema era uma palavra mais conhecida, mas recentemente, né, aí há um ano, 2 no máximo, entrou como doença. Então ele ganhou um CID, o lipedema. E aí começou, né, a ter aí muito médico falando sobre essa doença. Antigamente, gente, a pessoa que tem a cintura fina e a perna grossa, muito acúmulo de gordura e tudo mais, era visto como uma pessoa que não estava tentando buscar um tratamento. Mas a verdade é que, infelizmente, é uma doença. Então, a pessoa muitas vezes está ali se matando na academia, fazendo atividade física, mas ela não consegue reduzir a gordura corporal
principalmente nos membros inferiores. Então, glúteo, perna, por quê? Porque não é uma questão de exercício físico apenas, é uma questão de doença, tá? A pessoa pode ter lipedema, por isso que hoje os médicos tratam de uma forma diferente, porque o lipedema, além do acúmulo de água, né? Então fica mesmo aquele aspecto de água, um organismo mais inchado, a gente tem um acúmulo muito grande de gordura e celulite em glúteo, perna, justamente porque tem questão hormonal envolvida. Então, lipedema é uma doença crônica, tá? O linfedema, a diferença do linfedema é que o linfedema, ele ataca o sistema linfático, não é só uma questão de gordura e tudo mais como o lipedema. O linfedema ataca o sistema linfático e o linfedema geralmente acontece em uma perna ou em outra, por exemplo. Ele acontece de uma forma mais pontual, o linfedema. O lipedema, então gordura, ele geralmente acontece de uma forma generalizada. Então, vai acontecer em todos os 2 glúteos, as 2 coxas, abaixo dos 2 joelhos, não é pontual como no linfedema, tá? Então, essas doenças do sistema linfático, ou então, no caso, lipedema também, podem ser causas, né, de problemas de saúde subjacentes que contribuem para o inchaço corporal, tá? Doenças vasculares, como eu comentei, problemas hormonais, podem contribuir. E os problemas hormonais, gente, o que acontece? Quando a pessoa, né, então, por exemplo, tá lá na fase em que a mulher vai ficar menstruada, é também muito comum, chega a cliente e fala, hoje eu estou me sentindo inchada porque eu sei que eu estou de TPM, tô na TPM, tô para menstruar. O que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai ter características muito claras. Então, além de ficar mais inchada, ela vai ter sensibilidade mamária, ela vai ter um inchaço abdominal maior do que o que ela costuma ver no restante do mês. Então, por conta de tudo isso, o inchaço que acontece por conta de hormônios e ciclo menstrual, ele tem aí flutuações, né? Ele acontece por flutuações hormonais. E esse desequilíbrio, né, vai acontecer principalmente aí por conta dessas alterações que vão acontecendo no corpo da mulher recorrente, né, de maneira recorrente. Então, vai acontecer retenção de água, sensibilidade mamária e inchaço abdominal, como eu comentei, tá? E como que eu vou identificar? Quais são as características ou sintomas comuns para que eu identifique uma pessoa que está com inchaço corporal? Bom, então, o inchaço corporal, ou edema, ele vai ser acompanhado por uma variedade de sintomas. Cada pessoa vai ter um sintoma ou outro, ou vários, mas e cada pessoa também tem um grau. Tem gente que tem pouco acometimento, né? Incomoda pouco, não incomoda tanto, e tem gente que, assim, incomoda demais. Tem um grande, né? Uma quantidade muito grande de líquido que retém. Não à toa, né, eu tenho clientes que já perderam 1,8 kg na sessão de edema, tá? Então, no método Drenodetox ortomolecular, tenho clientes que já perderam 1,8 kg de tanto que estava retendo líquido, tá? O que a pessoa vai sentir, então, como sintoma? Aumento de volume de alguma região afetada, então pode ser geralmente perna, glúteo, tornozelo, pé, mas também pode ser abdômen, até braços, tá? É bem comum, até o rosto, em algumas vezes. Sensação de peso e tensão. Então, a perna fica mais, assim, tensa devido ao acúmulo de líquido e a pele fica até esticada, justamente aí por essa sensação de tensão, tá? Que acontece. Então, a pele fica mais brilhante, mais esticada, porque você vê que aquele tecido tá realmente retendo muito líquido mesmo. Ok? Então, essa pele esticada, tem a questão da dor, né, o desconforto que eu comentei com vocês, limitação de movimento. Às vezes a pessoa, ela tá tão inchada que ela tem até dificuldade de se movimentar com a mesma facilidade que ela se movimentaria se ela não estivesse naquela retenção, dependendo do grau, né, lembrando que eu falei que existem diversos graus. Sensação de formigamento ou dormência na área, né, justamente por causa daquela compressão de nervos que eu falei que acontece, por isso fica dolorido. A sensação de formigamento também é por conta dessa compressão de nervos.
E alterações na textura da pele. Então, geralmente, é o que eu estava explicando para vocês. Não podemos tratar edema corporal como se fosse gordura. Aquela pessoa que chega para você, que você observa, né, que ela tá com a pele mais esticada, que ela ganhou um peso muito repentino, ela tá se queixando de sensibilidade, de dor no local, ela tem uma predisposição, ela já tem problema circulatório. Você não vai tratar essa pessoa como se fosse só gordura. Tem gordura ali? Ok, deve ter. Mas você também precisa trabalhar com o edema, porque senão você vai ter um resultado muito lento. Quando você combate o edema, limpa esse organismo para depois trabalhar a gordura, seu resultado vai ser muito melhor, tá? Então, sempre pensem clinicamente nisso. Pode acontecer da pessoa ter até dificuldade respiratória, ganho de peso súbito, é aquilo que eu tava comentando, porque ela não tá ganhando gordura, ela tá ganhando água, né, retendo água. E pressão alta, dependendo também, né, do caso, pode acontecer de casos mais crônicos, de até aumentar a pressão, tá, da pessoa aí. Problemas cardíacos, renais, podem levar a aumento da pressão arterial. E quando é que essa pessoa vai procurar um profissional da saúde? Sua mãe é assim, Adriel? Pois é bem comum. É muito comum, ainda mais no Brasil, que é um país muito quente, agora chegando o verão. Nossa, a gente sempre chega cliente com essas queixas, né? E é natural, a gente também, né? Eu falo sempre, não existem privilégios pro profissional de estética. A gente tem mais consciência, mas se a gente não fizer tudo certo, a gente também sofre. Então, nós mesmos sentimos essa retenção acontecendo com muito mais facilidade quando vai chegando o verão. E aí a gente tem aí todos esses pontos, né, para avaliar, para não tratar de forma errada, não confundir o diagnóstico e aí acabar tratando de forma equivocada. Então, quando é que eu vou procurar um outro profissional de saúde? Seja um médico, seja um nutricionista, você vai ouvir o seu cliente. Eu sempre falo para os meus alunos, ouçam o cliente de vocês. Ele vai chegar, você não vai simplesmente falar assim, olha, eu preciso fazer aqui a sua ficha de avaliação, pegar os dados da pessoa, nome, endereço e tudo mais, e pronto, acabou, fiz a avaliação. Não, você vai perguntar para ela, como que é a sua rotina? Você se alimenta bem? Você faz atividade física? Você tem problema circulatório? Observa, será que aquela pessoa tá cheia de varizes, cheia de vasinhos? Isso já é um indicativo de problema circulatório. Ela reclama de peso nas pernas, de dor nas pernas no final do dia? Ela fica muito tempo parada, muito tempo sentada, muito tempo em pé? Tudo isso você vai avaliar. Se você fez uma sessão de drenagem ou drenodetox, fez várias sessões de diversos tratamentos, e tá difícil de você chegar num resultado mais interessante e satisfatório, você vai identificar quais são os pontos que você viu que aquela pessoa tinha ali de dificuldade e se você já instruiu. Então, olha, eu acho, na minha visão, né, a gente vai fazer aqui um tratamento para você, mas você comentou que se alimenta mal, é interessante que você passe a se alimentar melhor. E a pessoa não mudou o hábito de vida dela, independente de qual seja, né? Alimentação, atividade física e tudo mais. Se chegar nesse ponto, você pode indicar para ela, olha, tô vendo que a gente precisa, de fato, de um acompanhamento mais próximo de um outro profissional da saúde. Então, eu vou te indicar um nutricionista. Por isso que é legal a gente ter parcerias, tá? Vou te indicar um nutricionista, vou te indicar uma academia, né? Eu indico muito para as minhas clientes, quando elas não têm o hábito de fazer atividade física, eu indico para elas programas de aplicativo de celular, para que façam pelo menos atividade física em casa, né? Eu não gosto de academia, não gosto de lugar cheio, não gosto de puxar ferro, tá bom, mas vamos então fazer alguma coisa dentro da sua casa. Coloca lá no aplicativo ou vídeo no YouTube, faça alguma atividade física, de preferência com acompanhamento sempre, né? Profissional, mas vamos lá instruir essa cliente, porque eu falo muito, assim, é alguma coisa que eu observo muito. Tem cliente que não faz porque ela não quer, ela não tem o conhecimento, nunca ninguém falou pra ela, então se nunca ninguém falou, ela não tem obrigação de saber. Então, é a nossa obrigação como profissional de saúde, antes de ser profissional de estética, explicar pra cliente
várias condições que estão ali impedindo com que ela tenha resultados. Porque senão ela chega e ela vai ter certeza que ela vai ter o resultado que ela quer só porque ela tá pagando para você fazer, tá bom? Seja o que for, enzima, drenodetox, drenagem, o que for. Ultrassom, ela vai achar que você tem que dar o resultado esperado só com o seu tratamento. E aí, a gente tem que instruir, sim, esse cliente, tá bom? Além disso, quando a pessoa tem problema cardíaco, problemas cardíacos congênitos, doença renal, problemas hepáticos, a gente precisa de uma autorização médica para fazer alguma coisa, se for fazer. Ou então, se ela tiver, por exemplo, tem diabetes, mas tá equilibrada e tudo mais, aí ok, a gente pode trabalhar, mas desde que ela assine o termo também, tá? Existem algumas formas de tratamento, né? Então, uma alimentação equilibrada, reduzindo o sódio, né? Excesso de sal, alimentos ultraprocessados, salgadinhos fritos, enlatados, vai ajudar muito, né? Pensando em uma forma mais abrangente de trabalhar com tratamentos naturais. Aumento da ingestão de potássio. Lembra que eu falei que o excesso de sódio contribui para a retenção de líquido? O aumento do potássio, então, que a gente encontra em banana, laranja, batata, abacate, espinafre, vai ajudar a equilibrar os níveis de sódio. Então, existe ali, né, uma bomba de sódio e potássio que vai ficar equilibrando. Então, se eu tô com muito sódio, eu retenho líquido. Se eu tenho um potássio em quantidade equilibrada, né, aumentada, eu vou diminuir sódio. Então, eu tenho ali esse equilíbrio para ter um efeito na retenção de líquido desse organismo. Hidratação adequada, pessoal. É fundamental que essa cliente beba muita água. Às vezes ela faz atividade física, faz exercício, se alimenta bem, vai toda semana fazer uma sessão com você, ou às vezes duas, né? Mas será que ela tá bebendo água? Lembra que eu falei que o corpo, ele retém água como proteção, porque ele não sabe quando ele vai ter de novo e ele precisa de água para sobreviver. Então, se a pessoa não toma água, o resultado do meu tratamento estético pode ser prejudicado, tá? Então, vamos sempre explicar, né? Que evitar o excesso de cafeína, bebida alcoólica também contribui e aumentar bastante a água. Fibra alimentar, dieta rica em proteína, podem contribuir, então, pensando em fibra, né, leguminosa, fruta, vai ajudar, principalmente ali naquela sensação de inchaço abdominal. Dieta rica em proteína, né, peixe, ave, carne magra, ovo, porque elas são essenciais para manter níveis adequados de proteínas no sangue, que vai favorecer a diminuir, né, a retenção de líquido. E existem até alguns alimentos diuréticos, então abacaxi, melancia, pepino, chás, né? Então, chá, por exemplo, de hibisco, são produtos aí que contribuem para a redução de inchaço. Mas a gente não pode esquecer que sempre eu vou procurar um profissional nutricionista para passar a dieta para a pessoa, não somos nós, enquanto esteticistas ou profissionais de estética, que vamos indicar a dieta. A gente sabe, né, que existem algumas coisas que podem contribuir, mas se for o caso, tem que ter um acompanhamento nutricional também, tá? Atividade física, massagem, drenagem linfática também são formas naturais, né, bem natural da gente pensar em trabalhar combatendo o inchaço corporal, o edema corporal. E pensando em tratamento estético, o que eu posso falar para essa cliente fazer para que ela tenha um resultado ainda mais potencializado, né? Pensando no dia a dia. Primeira coisa, a drenagem linfática, né? Então, se a pessoa ela retém muito líquido, o sistema linfático ele tá com dificuldade de funcionar, o que eu vou fazer é pensar em estratégias 1, 2 vezes por semana, principalmente se for um começo aí de tratamento, trabalhar a drenagem linfática. Eu acabei de falar para vocês. Não adianta ficar trabalhando gordura se ela tem retenção de líquido e você não tá trabalhando a retenção de líquido. O resultado vai ser bem menos efetivo, tá? Então, se você reduz líquido retido, reduz toxina, reduz inflamação, o organismo dela vai responder melhor a enzima, ultrassom, radiofrequência, hidrolipoclasia, qualquer coisa que você fizer, tá?
Endermologia, se aplicado da forma correta, pressão correta, linhas de Langerhans, né, as linhas de tensão, também eu posso ter um benefício pensando em drenagem linfática, redução de edema. Mesoterapia, existem enzimas para aplicar tanto no glúteo, né, de forma então intramuscular, como enzimas para a gente trabalhar no local. Então, por exemplo, benzopirona, ativos que ajudam a desinchar, ele favorece mesmo a circulação do local, tá? A cafeína, a L-carnitina estimulam o metabolismo do local. Então, existem as possibilidades de trabalharmos com mesoterapia. Manobras manuais para modelagem corporal, tá? Não tô falando de massagem modeladora forte, eu tô falando de manobras, além da drenagem linfática, que favorecem a modelagem corporal, então vai contribuir para essa redução de medidas. Manta térmica, né? Porque a pessoa transpira bastante. Vou tomar água. Então, na manta térmica, a pessoa acaba transpirando muito e vai evitar um pouco essa retenção de líquido. Detox corporal, né? Aí existem diversos protocolos no mercado de detox corporal. E eu não poderia poderia deixar de dizer sobre o MDO, né? O método Drenodetox ortomolecular, que é o método que eu criei pensando aí na associação de drenagem linfática, o detox ortomolecular e manobras manuais que favorecem essa modelagem corporal, tá bom? Tem a parte de nutracêuticos, então uso oral de produtos em cabine e em casa. E tem também, né, todo o uso de cosmecêuticos, que são produtos que a gente passa na pele e tem um efeito a longo prazo aí, até 48 horas, geralmente esses produtos ficam agindo. Independente disso, né, é um tratamento progressivo. A gente sempre tem, o cliente ele sempre chega com resultados melhores do que a última vez que ele veio, tá? Se ele fizer tudo certo, claro. Importância da personalização do tratamento, pessoal. Cada paciente é único. Eu nunca vou tratar a mesma pessoa igual, nunca vou indicar o mesmo número de sessões para pessoas diferentes, tá? Eu vou olhar para aquela pessoa, entender quais são as dores dela, né? As dores mesmo assim, o que tá levando ela para buscar um profissional de estética, entender como é que ela tá disposta a fazer, o que eu posso fazer para ajudar e traçar uma estratégia para essa pessoa. Número de sessões, quais sessões, porque não é só fazer, por exemplo, não é só o MDO, não é só o método Drenodetox. Eu preciso também utilizar outras estratégias. Então, o que eu vou indicar de nutracêutico? O que essa pessoa vai consumir todos os dias em casa, enquanto ela não estiver comigo na cabine? Eu fiz a última live, que foi até a que subiu hoje no YouTube, eu falo exatamente disso. Como é que a gente tem nutracêuticos que a pessoa vai tomar todos os dias em casa e ter um efeito aí em celulite e gordura, tá? Então, quem não viu essa live ainda, pode voltar, tá lá no YouTube. Eu falo de 6 nutracêuticos que podem contribuir, tá? Pra redução de gordura e celulite. A avaliação é individualizada, como eu comentei, combinação de tratamentos, tá? Então, eu vou sempre buscar essa combinação. Só um tratamento pode ser legal? Pode. Desculpa. Mas se eu potencializar esse tratamento, com certeza o resultado vai vir mais rápido. E ela vai ficar mais satisfeita, vai te indicar para mais pessoas. E essa importância, né, do acompanhamento multiprofissional. Não só nós como profissionais de estética, mas também de outros profissionais. Médico, nutricionista, educador físico, tudo isso pode contribuir para os resultados. Aí, eu vou colocar na apresentação do YouTube 2 estudos de caso, tá? Duas fotos. Uma o primeiro é um antes e depois imediato, em que nós tivemos aí 1,8 kg, 700 gramas, deixa eu ver aqui, já me perdi. Eu não marquei, vou marcar para não perder depois de novo essa informação. Vou colocar aqui na apresentação de slides para vocês. A primeira cliente, eu mostro o corpo dela antes e o corpo dela depois, na mesma sessão. Ela estava com 67,3 quando ela chegou para ser atendida.
Fizemos o método Drenodetox ortomolecular e ela ficou no final com 66,5, ou seja, ela perdeu 800 gramas na sessão. A outra, que tá só com o pezinho na balança, que dá, né, a foto que eu coloquei, ela tá com o pezinho na balança, eu mostro o resultado da balança. Ela estava com 60,3 kg e depois do Drenodetox ortomolecular, ela ficou com 58,500. Essa perdeu 1,8 kg na sessão. Ou seja, você acha que uma pessoa que tá com gordura, só gordura, ela vai perder 1,8 kg na sessão? Não, gente. Retenção de líquido faz a pessoa se sentir pesada, também faz ela achar que ela ganhou medidas, mas na verdade ela tá retendo líquido. Então a gente precisa entender tudo isso que eu falei nessa live para conseguir ajudar essa cliente de verdade, tá bom? Reduzindo aí todo esse inchaço corporal. 5 mitos, então, do inchaço corporal. Quais são os 5 mitos maiores aí? Existem vários, tá? Mitos, equívocos comuns, mas eu vou citar 5 deles juntamente com as explicações corretas de cada um. Então, dizem que beber água reduz a retenção de líquido, mas eu expliquei para vocês que é o contrário, né? Quanto mais água a gente toma, menos o nosso corpo vai acumular, porque ele entende assim, eu tenho o suficiente, não preciso guardar. Quando ele fica guardando líquido, ele guarda a toxina junto. E se tá tomando água, né, o tempo todo, consequentemente a água vai ajudar a eliminar essas toxinas retidas. Segunda, dizem, né, que eliminar o sal completamente, não posso ter sal nenhum para conseguir reduzir a retenção de líquidos. Na verdade, o sal ele é importante, o sódio é importante. Lembra que eu falei dos minerais? Pessoal, se eu tenho um equilíbrio de sódio, equilíbrio de potássio, é o ideal, eu não preciso zerar, eu não preciso ficar sem consumir nenhum sal, tá? O sal é importante para o bom funcionamento do organismo, sim, tá? O que a gente tem que evitar é o excesso. Terceiro, apenas pessoas com sobrepeso, né? Então, pessoas que estão ali com um grande acúmulo de gordura, que tem inchaço, que sofrem com inchaço. Mito, tá, gente? Tem muita gente que tá ali dentro de um peso, né, de gordura, ok, né, dentro ali de um peso ideal, mas tem acúmulo de líquido. Eu não falei pra vocês da questão da epigenética? Às vezes a pessoa não tá com grande quantidade de gordura, mas ela tem uma tendência genética e se alimenta mal, é sedentária, ela vai também ter grandes chances de acumular líquido, tá? Tem também a questão hormonal, né? Se fosse assim, quem tem problemas hormonais não teria retenção de líquido. Então, tem outras condições que favorecem o acúmulo de líquido, não só o sobrepeso. Tem um outro mito também, que é o quarto mito, sobre a retenção de líquidos, que diz que toda retenção de líquido, sempre que a pessoa retém líquido, ela tem um problema sério de saúde. Não, eu falei pra vocês que existem os graus, né? Tem gente que retém líquido de uma forma mais leve e tem pessoas que de fato são casos graves. Então, o que a gente vai entender é quais são as condições médicas daquela pessoa individualmente, tá? Como eu falei, tem fatores hormonais, dieta, que vai interferir no acúmulo de líquido. Então, não necessariamente é um problema sério de saúde, tá bom? E o quinto mito é que diuréticos são a solução para a retenção de líquidos. Não, também. Se eu expliquei para vocês, né? Se eu não tenho um acúmulo de líquido, se eu tenho, na verdade, um acúmulo de líquido acontecendo, porque eu consumo um excesso de sódio, né? Eu tô ali em excesso. Se eu diminuir por completo o consumo de sal, meu corpo também pode acumular líquido para tentar ali manter de alguma maneira uma homeostasia. Pessoal, o uso de diurético indiscriminado, ele pode ser prejudicial, tá? Então, a solução para retenção de líquidos é entender a causa e trabalhar a causa, não é tomar diurético, tá? E é com essa última aí causa, né, essa quinta causa de mitos sobre o inchaço corporal, que eu finalizo a live.